5 segundos. Firme e forte na onda do esporte, você agora vai curtir nesta segunda parte do Momento do Esporte tudo sobre as classificações de Botafogo e Vasco na Copa do Brasil para a próxima fase, a quarta de final. As quartas de final da Copa do Brasil, o sorteio vai ser na terça-feira. O Vasco que venceu o CSA lá em São Januário 3-1, e o Botafogo que já tinha vencido aqui, venceu também fora de casa, venceu 1-0 o Bragantino, e também a volta do Brasileirão, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação, a lista dos clubes que se classificaram para a próxima fase da Copa do Brasil. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte. Está começando! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja curtindo o Momento do Esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, é muito importante, mas muito importante mesmo. Eu vejo que as pessoas falam que o programa está bom, que o programa está crescendo, mas não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha e participe com a gente, claro, onde quer que você esteja no Brasil e no mundo. Vamos iniciar o programa, essa segunda parte, falando dos clubes que se classificaram para a próxima fase da Copa do Brasil. Já peço para a produção colocar aí na telinha os clubes que se classificaram, os 8 que vão para a próxima fase, são as quartas de final. Está ali o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, Bahia, Fluminense, Corinthians, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. 3, eu disse 3 do Rio estão classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Graças a Deus, o Rio de Janeiro mandando aí no pedaço, né? Lamentavelmente, o Flamengo não se classificou, o Flamengo que era tido como favorito, Palmeiras também, ficaram de fora. Vai, tristeza, não precisa voltar. Agora sim, eu vou falar do Campeonato Brasileiro, que volta agora o Campeonato Brasileiro, é a 19ª rodada, e você já vai ficar aí rigorosamente atualizado dos jogos deste final de semana. Pode jogar na telinha aí da Napa TV, da TV UCB. Flamengo enfrenta o Mirassol amanhã, no Maracanã, às 18h30. Esse jogo é um jogo muito importante. Teremos também São Paulo e Vitória. O São Paulo joga no Morumbi às 18h30 contra o Vitória. Teremos Bragantino e Internacional, jogo no Cícero de Souza Marques, 18h30. Bahia e Fluminense, meu amigo, Bahia e Fluminense. Esse jogo programado para a Arena Fonte Nova, também às 18h30. E teremos Fortaleza e Botafogo, às 20h30 no Castelão. Do outro lado, do lado direito, você vai ver aí os jogos do domingo. Teremos o Vasco e o Atlético Mineiro, esse jogo de São Januário, 16 horas no domingo. Palmeiras e Ceará, no Allianz Parque, 16 horas. Cruzeiro e Santos no Mineirão, 18h30. E Grêmio Esporte, o Lanterna Esporte enfrenta o Grêmio às 20h30. E na segunda-feira, fechando a rodada, Juventude e Corinthians lá no Alfredo Jaconi às 20 horas. Dito isto, sem mais delongas, vamos agora à classificação do Brasileirão 2025. Joga na telinha aí, produção. Primeiro Flamengo 37, segundo Cruzeiro 37, terceiro Palmeiras 33, quarto Bahia 29, quinto Mirassol 28, sexto Bragantino 27, sétimo Botafogo 26, oitavo São Paulo 25, nono Fluminense 23, décimo Atlético Mineiro 23, décimo primeiro Ceará 22, Corinthians é o 12º também com 22, 13º Internacional com 21, 14º Grêmio com 20, 15º Santos com 18, 16º Vitória com 18, 17º Vasco com 15, já na zona de rebaixamento, 18º Fortaleza com 15, 19º Juventude com 11, e na lanterna, você está vendo aí, o Sport com apenas 6 pontinhos. Você está atualizado, os classificados da Copa do Brasil, a rodada, a classificação. Olha, em vez de falarmos do clube do seu coração. Parte do Momento do Esporte, eu volto a falar, sabe de quem? Do Botafogo nisso, Botafogo do meu amigo Bispo Eduardo, lá em Piedade, do meu querido Vanberto, do ex-prefeito de Maricá, o Fabiano Horta, que está feliz da vida. O Botafogo venceu as 2 do Internacional, assegurou a sua passagem na Copa do Brasil, mas quem vai dar todos os detalhes da vitória do Botafogo em cima do Bragantino e também do compromisso do Botafogo
do Campeonato Brasileiro é ele, Marcos Salles. Vem de lá, Marcos Salles! Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Um abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. Olha, Napoleão, o Botafogo confirmou a classificação à fase, a quartas de finais da Copa do Brasil, diante da equipe do Bragantino em Bragança. 1-0, venceu o gol do Savarino, um jogo em que o primeiro tempo foi equilibrado. Inclusive no primeiro tempo o Bragantino chegou a fazer um gol com o jogador ali que passou pelo Vasco, teve passagem pelo Vasco, foi o Prachetes, um gol bonito até, mas no início da jogada havia ali um jogador que estava em posição de impedimento e por isso o gol acabou sendo anulado. No segundo tempo, logo no início do jogo, um incidente, o Marlon Freitas acabou numa disputa de bola cabeceando, a nuca ali do La Quintana, ficou desacordado no campo, acabou saindo de ambulância, foi para o hospital e esse jogador inclusive não vai estar à disposição para o jogo do final de semana contra o Fortaleza, já que a concussão tem um protocolo e ele vai seguir esse protocolo. O Botafogo se classificou e agora vira a chave, vai pensar no Campeonato Brasileiro, porque no sábado, às 20 horas, enfrenta a equipe do Fortaleza no Castelão. Jogo importante para o Botafogo. O Botafogo, que agora está tranquilo com a classificação na Copa do Brasil, vai voltar suas atenções para o campeonato. Valeu demais, obrigado Marcos Salles pelas suas informações. Olha, eu vou te contar uma coisa, rapaz, o Botafogo é um clube iluminado mesmo, O Marlon Freitas deu uma cabeçada lá com o garotão do Bragantino e teve que ser levado ao hospital em ambulância. O que o David fez? Colocou o Danilo fez um partidaço. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque já também você vai curtir a coletiva do técnico do Botafogo, o David Ancelotti, O Danilo rapaz, foi pro hospital, Agora, tal coisa, o cara entrou, o Danilo entrou, meteu, rapaz, não é brincadeira não, meteu 3 dedos, deixou o Savarino na cara do gol, trocando figurinha, Trocando figurinha com o goleiro e teve calma, tranquilidade para colocar a bola para dentro. Agora sim, vamos então curtir a coletiva do David Ancelotti, falando sobre a classificação do Botafogo, esse jogo importante, uma vitória, 2 vitórias, aqui e lá. Fala, David Ancelotti. Marlon está consciente, está bem, está passando exames no hospital, mas está conversando, então foi um susto, mas agora está melhor. Sim, queria feliz pela classificação, mas feliz pelos jogadores que não costumam jogar, que hoje jogaram, que entraram também. E claro que tenho confiança no meu elenco, tenho confiança em todos. Feliz de poder dar oportunidades para jogadores que não tiveram ainda, como Mastriani, Marçal. O primeiro jogo de Huguinho que não foi um regalo, mas é porque ele merece, porque é um jogador que tem nível para estar com a equipe profissional. David, boa noite. Leonardo Pereira, do Portal Jogada 10. Parabéns pela classificação. O Botafogo está de volta às quartas de final da Copa do Brasil após 8 anos. Você falou que ficou contente com os jogadores que, enfim, entraram desde que você assumiu o time. Chegou o momento de realizar o rodízio mediante ao calendário. Hoje entraram o Santi, entraram o Tuco como centroavante, embora o Savarino tenha feito a função de falso 9. E aproveitando ao ensejo também, eu queria saber como é que faz o treinador para blindar o grupo diante de toda essa celeuma que está acontecendo nos bastidores na disputa jurídica pelo controle da SAF. Obrigado. Sim, o tema jurídico não domino, sinceramente, dentro não influi, tenho aqui um ambiente protegido, onde os jogadores podem se centrar, focalizar nos jogos. O rodízio, supongo que é o turnover, não? Daí a presença do técnico David Ancelotti está fazendo um belíssimo trabalho. Eu fico assim, admirado que os nossos colegas da mídia, das coletivas, fazem perguntas. Esta é a sua vida, meu Deus do céu, perguntas longas, aqui é rapidez, é correria. Olha, o Botafogo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, mudou a chave, vai enfrentar o Fortaleza. O Botafogo é o 7º colocado no campeonato com 26 pontos. Vai enfrentar o time que está na zona de rebaixamento,
que é o Fortaleza, o 18º colocado, com apenas 15 pontos, e com certeza vai trazer uma vitória lá do Ceará contra o Fortaleza no Castelão. Então, vamos torcer aí para que o Botafogo permaneça aí e já passe já o G4 desta rodada, que é a última rodada do primeiro turno, eu repito. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, outro classificado, meu irmão. O Vascão da Gama classificado, tá lá, né? Carimbou a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo empatou lá em Alagoas em Maceió contra o CSA, e aqui meteu 3-1, né? Com a exibição de gala, né? Mais uma vez o técnico Fernando Diniz surpreendeu colocando o Hugo Moura na zaga, né? E o Fernando Diniz é o estrategista, né? Mas quem vai falar tudo sobre o Vasco, que nem o sol como melhor o Vasco do que ele. Marcos Salles, vem aí trazendo as informações dessa vitória do Vasco, Marquinhos. Léo Nascimento, o Vasco se classificou às quartas de finais da Copa do Brasil, vencendo ontem à noite em São Januário a equipe do CSA por 3-1, com gols de Ryan, o Felipe Coutinho e também o Tietê. O time do Vasco fez um bom primeiro tempo, conseguiu ali, né, 3-0 no primeiro tempo. Agora no segundo tempo o time desandou, perdeu a concentração, tomou o gol logo aos 3 minutos, e aí o time parece que tomou um banho de água fria e não teve o mesmo desempenho que teve no primeiro tempo, e inclusive, né, quase sofreu ali um segundo gol numa jogada de contra-ataque, mas conseguiu manter o resultado de 3-1 e está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Agora vira a chave, vai jogar, né, no domingo em São Januário contra a equipe do Atlético Mineiro. Agora a pressão continua em São Januário, já que agora o Vasco, né, está na zona de rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro, e esse jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo perigoso, já que o Atlético é uma equipe bem melhor do que o CSA, e o Vasco precisa vencer e precisa jogar bem os dois tempos, o primeiro e o segundo tempo. Não pode ser igual a esse jogo contra o CSA, que arrebentou no primeiro tempo e no segundo tempo o time simplesmente deixou de jogar. O Atlético Mineiro é uma equipe qualificada, e se o Vasco não mantiver um bom jogo nos dois tempos, pode ser surpreendido em São Januário, Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas informações do Machão da Gama. Olha, quero fazer aqui um elogio ao comportamento da torcida do Vasco, lá em São Januário. Olha, uma festa linda, 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 né? O Vasco realmente acabou aquela zica, né? Todo mundo tava... O Vasco a gente não sabe... Tem jogos que ele encanta o torcedor e tem jogos que não consegue, né? Então já vou pedir de imediato, nós estamos em cima do laço, a coletiva do técnico Fernando Diniz, falando sobre essa vitória e a classificação do Vasco para a próxima fase. Fala aí, Fernando Diniz. Os gandulas foi um gesto espontâneo de confraternizar com eles um momento antes de começar o jogo. Eu gosto desse tipo de gente aí. Para mim é muito bom poder compartilhar e fazer com que todo mundo se sinta importante, como de fato são. Em relação ao Ryan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa... Em Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo. Coisa que precisa equilibrar. Quando ele vai para o lado de lá, ele precisa se virar sem ter ninguém orientando. E tem mais uma pergunta, não tem? Avaliação geral do jogo? Pode ser a avaliação do Ryan do jogo também. Do Ryan é isso. Do jogo, eu acho que a gente fez um primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Daí o técnico Fernando Diniz, contente, feliz da vida com a classificação do Machão da Gama. O Vasco volta a jogar, gente, neste domingo em São Januário, vai enfrentar o Atlético Mineiro, o Galo Carijó das Alterosas. O Atlético Mineiro é o 10º colocado no campeonato, com 23 pontos, e o Vasco está na zona de rebaixamento. Precisa melhorar a posição do Vasco. O Vasco é o 17º colocado com 15 pontos, né? Vai aproveitar que o jogo é em São Januário, o jogo é muito difícil. O Atlético Mineiro veio aqui no Rio, venceu o Flamengo, né? Já jogou contra o Vasco. O Fernando Diniz sabe das dificuldades que vai encontrar. O Atlético deve vir completo. E eu acho que agora sim é hora da torcida do Vasco mostrar sua força, comparecer em São Januário, dar aquela moral pro time, porque, olha,
Palmeiras, São Paulo, Flamengo, todos foram eliminados da Copa do Brasil. E o Vasco se classificou. É bem verdade que o Vasco pegou um mamão com açúcar, pegou o CSA, time de terceira divisão. Não interessa. O que interessa é que o Vasco fez a sua parte, empatou lá, ganhou aqui e está ali. E vão entrar aí uma grana fortíssima nos cofres do Vasco para poder saldar os seus compromissos. Nós estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Dê o seu joinha, assine o sininho de notificação, aperte lá, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso programa. Olha, segunda-feira estamos de volta aqui falando do clube do seu coração, dando todas as informações de esporte no Brasil e no mundo. Momento do Esporte, eu disse uma grande amizade, Napa TV e TV Diversidade, aqui você sabe, é muito mais esporte para você. Bom final de semana, tchau, tchau.